Essa questão aqui é especial, pois além de resolver uma questão de prova da Unicamp, da P1 de cálculo 1, sobre assíntotas, eu vou, além de resolver, mostrar como você poderia pensar para resolver a questão. Então, aqui nesta aula, vai ter muito mais do que matemática, tá? Vai ter modos de encarar uma questão de matemática, modos de encarar uma questão da prova. Então, vamos lá. Encontre as assíntotas verticais e horizontais da seguinte função. E aí nós temos aqui a função g, que é 2 vezes o número de Euler elevado a x, dividido pelo número de Euler elevado a x, menos 5. A primeira coisa quando você vê uma questão assim, você tem que pensar nas palavras, nos termos técnicos. Então aqui tem assíntotas verticais e horizontais. São dois termos técnicos. Se você não conhece os termos técnicos e está estudando para a prova, então você vai ter que procurar material para poder aprender esses assuntos. No caso, eu vou mostrar aqui para vocês dois materiais muito bons, que é do curso Cálculo Flix 1. Tem aqui a aula sobre assíntotas horizontais feita pelo Kevin, e nós vamos olhar a aula sobre assíntotas horizontais e procurar aqui justamente pela definição, né? Fala que acontece a assíntota horizontal quando? Quando você tem um limite com x indo para infinito ou x indo para menos infinito, e esse limite dá L. Então, nesse caso, a assíntota vai ser uma reta igual a y igual a L, certo? Então, nós vamos pegar isso aqui da aula do Kevin, tá? Que, além disso, além dessa aula, tem outras questões de prova sendo resolvidas, tem várias estratégias, e aí nós vamos abordar essa ideia aqui na nossa questão. Então, se eu quero encontrar uma assíntota horizontal, eu tenho que olhar para os limites aqui da minha função, no caso a função g, com x indo para infinito. Então, vamos lá. Limite de g de x quando x vai para infinito. Isso daqui significa o limite com x indo para infinito de 2 vezes o número de Euler elevado a x dividido por número de Euler elevado a x menos 5. E aí você precisa também conhecer a função exponencial. Para isso existe um site chamado GeoGebra que você consegue colocar qualquer função aqui e ter ideia de como é a função. Então, por exemplo, você pode colocar y igual a exponencial, que é o número de Euler elevado a x. Eu vou até dar um zoom aqui no site. Deixa eu ver se eu consigo. Pronto. Então, ó, eu dei um zoom aqui no site e aí eu tenho o meu y igual ao número de Euler elevado a x e eu vejo que é um gráfico que está subindo. Ou seja, quando x vai para infinito, essa função ela cresce muito. E quando x vai para menos infinito, ela vai para zero. Então, tem que lembrar disso. E aí, vamos retornar. Então, você iria ver aqui o numerador indo para infinito e aqui o denominador indo para infinito. Só que aí você tem uma indeterminação, porque infinito sobre infinito não dá para ser resolvido deste modo. Então, você vai, mais uma vez, e recorre aqui à aula que o Kevin gravou. Então, durante a aula dele, em várias questões, inclusive na questão de prova, tem a ideia de dividir pela maior potência de x, ou pelo maior termo que aparece x. E essa ideia você vai usar também na questão da prova. Então, vou aqui e vou dividir tanto o numerador por número de Euler elevado a x, quanto o denominador por número de Euler elevado a x. E aí, eu vou ter justamente o seguinte. Vamos lá. Eu vou ter aqui o meu numerador e o denominador, ambos divididos por número de Euler elevado a x. Então, aqui eu vou ter o limite de x indo para infinito, com x indo para infinito de 2 dividido por 1 menos 5 dividido por número de Euler elevado a x. Certo? E aí, o que é que você precisa saber? Aqui dá para fazer uma mera substituição, porque como o x está indo para infinito, então eu tenho aqui que o x, o número de Euler elevado a x também está indo para infinito, tá? E como eu tenho uma divisão com o denominador indo para infinito, essa fração toda aqui, ela vai para zero, tá? Então, era justamente isso que você precisava. E aí, vou até reescrever isso daqui na próxima página, você vai ter o seguinte, você vai ter que esse limite vai ser 2 dividido por 1 menos 0, que dá 2. Então, como o limite é 2, da aula aqui do Kevin, você tem que esse 2 vai ser o 2 que você vai usar na reta y igual a L, ou seja, y igual a 2 é a assíntota
horizontal. Certo? Então, nós já temos aqui uma assíntota horizontal. Só que faltou aqui utilizar o item 2. Na verdade, nós vamos conseguir encontrar uma outra assíntota horizontal, que vai ser quando o limite vai para menos infinito. Então, tudo que eu tenho que fazer aqui é, na próxima página, pensar o que acontece quando o limite vai para menos infinito. Então, eu vou copiar aqui tudo que eu escrevi, só que agora, em vez do limite estar indo para mais infinito, eu vou colocar aqui o limite indo para menos infinito. Então, eu vou apagar isso aqui e vou colocar em todos eles o limite indo para menos infinito. Para menos infinito, menos infinito, menos infinito. Todas as contas feitas anteriormente são válidas. Só que aí, do gráfico que a gente viu no GeoGebra, o que é que acontece com o número de Euler elevado a x quando o x vai para menos infinito? Isso daqui vai para zero, tá? Então, isso está indo para zero. Se eu tenho o número 5 e eu estou dividindo por algo que está próximo de zero, então o resultado vai para infinito. Então, isso aqui vai para infinito, isso tudo vai para infinito, e eu vou ter... no caso, nós teríamos ali negativo, tá? E aí, nós teríamos 1 menos infinito, ou seja, eu estou indo para infinito também. Então, isso tudo aqui está indo para infinito e lá em cima eu tenho 2. Então, no caso, o limite vai ser 2 dividido para infinito, pensando aqui informalmente, que é 0. Então, esse limite ali deu 0. Ou seja, nós temos aqui mais um L, que é o L utilizado para esse segundo limite, ou seja, eu vou ter a reta, que é uma outra assíntota horizontal que vai ser y igual a L, neste caso, y igual a 0, também é assíntota horizontal. Pronto, então você já conseguiu aqui encontrar as assíntotas horizontais, só que a questão não está terminada, porque falta pensar também sobre as assíntotas verticais. Então, nós vamos retornar aqui para a nossa solução e pensar sobre as assíntotas verticais. Não sabe o que é assíntota vertical? Tudo bem. Você pode aqui assistir às aulas do Kevin ou simplesmente clicar no PDF também, né, se você já assistiu, para poder fazer a revisão. E aí tem várias questões sendo resolvidas e a gente vai ter a ideia de quando é que acontece a assíntota vertical. Tá aqui, ó, uma definição com todos os casos. Quando é que vai acontecer? Vai acontecer quando você tem o limite indo para um número e esse limite vai dar mais ou menos infinito. Quer seja você esteja indo para esse número pela direita, pela esquerda, quer seja o limite de mais infinito ou menos infinito. Em qualquer um dos casos, nós temos a assíntota vertical. E da aula dele, você consegue concluir ali também que essas assíntotas verticais, a sua candidata vai ser ali quando o denominador está igual a 0, tá? Então, você consegue argumentar utilizando a continuidade. Ela vai acontecer nos casos que existe descontinuidade. Então, você pode pensar assim. Vou copiar aqui a função e nós vamos argumentar. Então, essa função, ela é contínua em seu domínio. Por que ela é contínua no seu domínio? Porque ela é uma divisão de funções. Então, se eu tenho uma divisão de funções, ela vai ser contínua no domínio, que é justamente quando divisões de funções contínuas, né? Porque aqui uma exponencial é contínua, aqui uma exponencial menos um polinômio, que é contínuo também. Então, se eu tenho essa divisão, ela vai ser contínua no domínio, que é justamente aqui o conjunto de todos os x, tais que o número de Euler elevado a x menos 5 tem que ser diferente de 0. Ou seja, eu vou ter que o número de Euler elevado a x tem que ser diferente de 5. E aí, se você aplicar ln de ambos os lados, você vai ter que ln do número de Euler elevado a x tem que ser diferente do ln de 5. De modo que, basicamente, isso daqui do lado esquerdo é o x, tá? Então, você tem que ter o x diferente do ln de 5. Então, se você pegar um x diferente do ln de 5, a função já vai ser contínua. Se ela é contínua, não existe a possibilidade de ter assíntota vertical, porque os limites aqui não vão explodir, não vão nem para infinito, nem para menos infinito. Então, qual é a dica do Kevin dado na aula? Olhar para esse denominador e ver quando é que ele é igual a 0. Então, quando é que o denominador é igual a 0? Então, nós temos
Logo, a nossa candidata ali vai ser... Eu vou botar assim, ó, nossa candidata é justamente no caso que vale aqui a igualdade, e aqui eu tenho a igualdade, ou seja, o x igual a ln de 5. E aqui seria candidata a nossa assíntota vertical. Ok, agora falta simplesmente calcular o limite. Então, nós vamos lá calcular o limite. Só que antes disso, já está no bom momento de fazer o gráfico dessa função no GeoGebra. Então, eu vou pegar aqui a função e vou fazer o gráfico dela, né? Nós temos ali, basicamente, o número de Euler. Deixa eu pegar aqui o enunciado da questão, segundo. Nós temos aqui, basicamente, 2 vezes o número de Euler elevado a x. E tudo isso está sendo dividido pelo número de Euler elevado a x menos o 5. Ó, aqui está o gráfico. Nós havíamos encontrado as assíntotas horizontais y igual a 2 e y igual a 0, certo? E as duas fazem total sentido aqui do desenho. Ó. Se você olhar aqui o desenho, faz total sentido. E daqui tá para ver uma assíntota vertical também que vai acontecer, né? Que vai ser o x igual a ln de 5. Olha só, faz total sentido. Então, agora resta simplesmente calcular este próximo limite. Então, vamos lá calcular o limite, né? Você vai ter aqui o limite de g de x quando x está se aproximando de ln de 5. E aí, na verdade, você tem que olhar da aula que basta que este limite seja um limite lateral, quer seja pela direita ou pela esquerda. E se qualquer um desses limites aqui der mais ou menos infinito, se qualquer um desses casos for satisfeito, nós já temos a nossa assíntota vertical. Então, eu vou fazer aqui pela direita, tá? Porque, na verdade, não vai existir o limite mesmo lateral igual de ambos os lados. Vai ser diferente. Então, nós vamos ter aqui o limite de 2 vezes, qual é a função? 2 vezes o número de Euler elevado a x dividido por número de Euler elevado a x menos 5. E aí o x está indo para ln de 5 pela direita. Aí você tem que lembrar que se x é igual a ln de 5, o que é que acontece com o número de Euler elevado a x? O número de Euler elevado a x vai estar indo para 5. Então, isso aqui vai estar indo para 5. Isso aqui vai estar indo para 5 também. Só que lembre, pela direita, ou seja, positivamente. Então, acontece que aqui no numerador eu vou ter algo indo para 2 vezes 5, que é 10. E aqui no denominador eu vou ter algo indo para 0. Só que para 0, pela direita, positivamente. E quando eu tenho um número grande dividido por um número muito pequeno, isso daqui vai para infinito. No caso, esse número pequeno sendo positivo, vai para mais infinito. Se fosse o ln pela esquerda, daria menos infinito. Só que eu nem preciso calcular, porque isso aqui já me garante, né? Já me garante que a reta x igual a ln de 5 é a assíntota vertical. E aí você consegue resolver uma questão de prova simplesmente utilizando essas estratégias.